Começamos com um jovem chamado Cade que está trabalhando em uma loja de roupas, mas vocês podem notar pela cara dele que Cade não gosta desse emprego e ainda por cima ele atende os clientes com aquela famosa cara de bunda. Você tá brabo? Eu tô brabo. Então os clientes começam a reclamar do atendimento ruim e por conta disso o gerente da loja chama Cade para conversar e ameaça demiti-lo se ele continuar com todo esse mau humor. E em seguida, a namorada do Cade chamada Ellie manda uma mensagem para ele e diz que os dois precisam conversar sobre a relação deles. E aí Cade já começa a imaginar que ela está pensando em trocar ele por outro cara. Já de noite, o jovem se encontra com a sua namorada em uma lanchonete e ela diz que o namoro dos dois não está dando certo. Só que Cade é um homem sigma e está dando mais atenção pro hambúrguer da lanchonete do que pra ela. Sou foda. Então Ellie diz que eles podem tentar mudar algumas coisas para consertar a relação, porém Cade fala que quer terminar com ela e que essa é a terceira garota que ele dá um fora em menos de um mês. Com isso Ellie se irrita e derrama um copo de refrigerante na cabeça dele, dizendo que Cade é só um cara egoísta que está tentando curar a sua solidão saindo com várias mulheres, mas a pior parte é que a lanchonete estava quase lotada e por isso várias pessoas viram Cade ser esculachado. Já de noite, ele chega em casa e se deita para pensar na vida junto com a sua gatinha chamada Cosmo. E podemos ver que Cade é um homem de cultura por causa do papel de parede do celular dele. Ai, que delícia! Só que inesperadamente uma luz verde aparece na janela e começa a iluminar o quarto do jovem. Portanto ele veste um casaco e corre até a floresta para tentar descobrir de onde essa luz está vindo. E aí Cade acha uma nave espacial quebrada no chão e em seguida uma garota sai de dentro dessa nave e começa a flutuar na frente dele. Então o jovem fica impressionado e até mesmo um pouco assustado. Só que de repente a alienígena desmaia e começa a cair aos poucos, mas Cade corre na direção dela e a pega no colo antes que ela caísse no chão e se machucasse. Porém a alienígena era mais pesada do que ele pensava e por isso Cade acaba caindo dentro da nave junto com ela. E lá dentro ele fica impressionado ao ver um enorme painel com letras alienígenas e uma imagem do planeta Terra visto do espaço. E aí Cade olha a garota de perto e percebe que ela está com alguns machucados e arranhões. Então ele fica com pena dela e decide levá-la para a sua casa. E em seguida Cade coloca a alienígena no sofá e faz alguns curativos nos ferimentos dela usando uma caixa de primeiros socorros. Só que de repente a alienígena acorda assustada e fala algumas palavras que o jovem não consegue entender. Afinal ele não fala a mesma língua que ela. E aí a garota encosta a sua mão na do Cade e começa a analisar o corpo dele. Já que na mente da garota o alienígena é Cade e não ela. E o mais engraçado é a cara que a garota faz ao ver o alargador do Cade. E eu confesso que também acho alargadores estranhos, mesmo morando aqui na Terra. E em seguida, ela segura gentilmente o rosto do jovem e ele fica com aquele olhar de quem está apaixonadinho ao perceber que tem duas galáxias dentro dos olhos da alienígena. Então ela encosta a sua cabeça na do Cade e assim consegue aprender a língua dele na hora. E aí a alienígena se apresenta e diz que o seu nome é Zaida. Só que Cade fica confuso e pergunta como ela conseguiu aprender a língua dele tão rápido. Então Zaida explica que ela veio de um planeta chamado Zodia que fica em uma galáxia distante e que lá todas as pessoas têm o poder de levitar e de ler mentes. Então Zaida fica curiosa para ver como a casa de um humano funciona e começa a mexer na televisão e no videogame do Cade. Só que ele pede para ela parar com isso. Afinal um videogame de um homem é sagrado e ninguém além dele deve tocá-lo. Eu não estou suportando mais. E em seguida Cade pergunta o motivo da nave da Zaida ter caído na Terra e ela basicamente explica que começou a dirigir agora e que por isso não sabia como aterrissar em um planeta. E aí a gata do Cade aparece na sala e Zaida se assusta ao vê-la e pensa que a gatinha é uma besta assustadora que invadiu a casa do Cade. Porém ele pega a gatinha no colo e explica que ela é fofa e dócil. E aí Zaida começa a fazer carinho na gata e vê que ela não é nenhum monstro. Com isso a alienígena fica encantada com as coisas da Terra e diz que quer morar nesse planeta para sempre. Só que no fundo Zaida está preocupada que os seres humanos estranhem a aparência dela. Afinal ela tem cabelo verde e olhos bem chamativos. Mas Cade explica que as pessoas não vão descobrir que ela é uma alienígena. Porque tem várias garotas na Terra que pintam o cabelo de uma cor chamativa e usam lentes de contatos diferentes para fazerem cosplay. Com isso a alienígena fica super animada com a ideia de morar na Terra e pergunta em qual quarto da casa ela vai dormir. E aí Cade faz essa cara ao perceber que ela pretende ficar na casa dele. E logo em seguida ele tenta explicar que tem alguns problemas pessoais e que por isso Zaida não pode morar lá. Só que ela faz uma carinha fofa e pede por favor, fazendo com que Cade mude de ideia na hora e aceite ajudá-la. Após isso,
Os dois voltam para a floresta e Zaida pega uma mochila que estava dentro da nave. E aí Cade explica que eles não podem deixar a nave na floresta, já que alguém pode ver e alertar o governo, e se o governo souber da existência da Zaida eles certamente vão querer dissecar o corpo dela e fazer várias outras experiências dolorosas. Só que a alienígena diz para Cade não se preocupar com isso e com apenas um toque ela consegue ativar a camuflagem da nave, deixando ela totalmente transparente. E eu realmente espero que eles se lembrem de onde deixaram a nave, afinal agora ela tá transparente. E em seguida, eles voltam para casa e Cade pergunta se a raça da Zaida também dorme durante a noite e ela responde que sim e mostra um pijama que estava dentro da mochila, porém esse pijama está parecendo mais uma roupa sensual e por isso Cade dá uma camisa dele para ela usar como pijama. Então o jovem dá uma boa olhada no corpo da Zaida para ver se ele tem alguma calça que sirva nela, só que digamos que Cade ficou um pouco animadinho ao perceber que ela tem um corpo no formato de pera, com cintura fina e coxas grossas. Eu sou safadão. E em seguida, Cade a ensina a como usar o chuveiro e deixa ela tomando banho sozinha, e aí alguns minutos se passam e Zaida diz que terminou e mostra como ficou vestida com roupas humanas. Já no dia seguinte, vemos que o jovem dormiu no sofá para dar o seu quarto para Zaida ficar, então ele faz café da manhã para ela e a alienígena o agradece e o chama de terráqueo, mas Cade explica que ela não pode ficar chamando as pessoas assim, senão elas vão achar que Zaida é louca ou algo do tipo. E após o café da manhã, Cade percebe que precisa se esforçar mais no seu trabalho, afinal agora ele também tem que sustentar a Zaida até ela se acostumar com o planeta Terra e arrumar um emprego, e em seguida, Cade diz que precisa trabalhar e deixa Zaida sozinha em casa, e eu só espero que ela não coloque fogo na casa enquanto ele está trabalhando. Após isso, vemos que Cade está se esforçando para sorrir e ser gentil com os clientes, inclusive essa aí até se apaixonou por ele e disse que quer voltar todo dia para comprar na loja só para poder ver o sorriso dele. Então o gerente do Cade fica surpreso ao ver que ele está sendo gentil com os clientes e pergunta se o jovem se apaixonou ou se algo de bom está acontecendo na casa dele. E eu diria que ter uma alienígena bonita assim dentro da sua casa é uma boa motivação para continuar trabalhando. Enquanto isso, Zaida está comemorando que conseguiu terminar de lavar um prato sozinha, e aí ela tem a ideia de mexer nos pertences do Cade para ver se descobre mais coisas sobre os terráqueos. Então ela abre a gaveta de cuecas do cara e acha uma cueca rosa com estampas de coraçãozinho. Tu é quem, mano? Só que tinha uma revista escondida embaixo das outras cuecas e Zaida pega para ler e percebe que é uma revistinha adulta, mas pelo menos agora ela sabe do que os homens terráqueos gostam. E aí a gatinha do Cade entra no quarto para pedir comida e Zaida consegue achar a embalagem de ração só porque tem um gato estampado nela. Porém a alienígena não sabe como alimentar a gatinha e tenta colocar a ração dentro da boca dela em vez de colocar direto no potinho de comida. Com isso, a gata começa a fugir da Zaida e ela tenta perseguir e acaba esbarrando no fio desse controle, derrubando o videogame do Cade no chão. Enquanto isso, o jovem ainda está trabalhando na loja de roupas e decide comprar um pijama bem curto para Zaida, mostrando que ele quer experimentar algo que veio de outro planeta. Só que ao voltar para casa, Zaida conta para Cade que ela sem querer quebrou algo que ele gosta e que queria consertar antes dele voltar, então ela mostra que colocou o videogame do cara na pia e o lavou como se fosse louça, porque ela achou que assim o videogame voltaria a funcionar. Com isso, Cade fica bem desanimado ao ver que ela estragou o seu videogame, mas Zaida coloca a mão na cabeça dele e pede para Cade tentar não se estressar tanto, só que o cara se levanta e a pressiona contra a pia, dizendo que ele é um desconhecido e que por isso Zaida não deveria confiar cegamente nele. Então a alienígena ameaça ir embora se Cade continuar agindo desse jeito. Ela até mesmo fala que ele é um pervertido por causa daquela revistinha adulta que estava na gaveta de cuecas dele. E aí Cade percebe que Zaida mexeu nas suas coisas e grita com ela, fazendo com que a alienígena ficasse magoada e se trancasse no quarto. Só que mais tarde, Cade se sente culpado e pede uma pizza. E aí ele bate na porta do quarto para oferecer uma fatia para Zaida, porém ela ainda está zangada e por isso não abre a porta. Então Cade pede desculpas por ter gritado com ela, afinal Zaida é uma alienígena e não sabia que se molhasse o videogame ele iria quebrar de vez. Após isso, os dois fazem as pazes e Cade ensina Zaida que ela deve colocar a ração no potinho da gata em vez de tentar enfiar na boca dela. Então a alienígena veste o pijama que Cade comprou para ela e digamos que ele não conseguiu tirar os olhos de duas coisinhas redondas. Já no dia seguinte, o jovem ensina Zaida a escovar os dentes e também a usar enxaguante bucal. Além disso ele também ensina a alienígena a fazer torradas e me parece que essas passaram um pouco do ponto. Já de noite,
Cade coloca a mão na massa e mostra como se faz bolinhos, para Zaida aprender a cozinhar e ser mais independente. E depois do jantar, o jovem decide jogar banco imobiliário com Zaida para tentar ensinar para ela como o dinheiro funciona, já que no planeta dela não existe dinheiro, só que a alienígena diz que não consegue ler o que está escrito no tabuleiro. Então Cade fica frustrado e bate com a cabeça no tabuleiro ao perceber que terá que ensiná-la a ler e a escrever também. Porém logo em seguida Cade tem uma ideia melhor e coloca Zaida na frente da TV para ela assistir alguns programas e aprender mais sobre a Terra, e aí ele começa a ensinar para ela o que cada botão do controle remoto faz, só que os dois estão sentados bem juntinhos e por isso Cade fica com o rosto vermelho de vergonha, ainda mais porque Zaida se parece bastante com uma garota que ele gostava. E aí os dois começam a assistir televisão juntos e aquele cara famoso que fala sobre aliens no History Channel aparece, o que é bem engraçado já que Zaida é uma alienígena. E após alguns minutos, Cade pega no sono e acaba dormindo em cima das pernas da Zaida, gerando um climinha romântico entre os dois. E eu vou dar um pequeno spoiler da próxima parte, em que Zaida mostra para Cade um livro onde tem um homem e uma mulher se beijando. E aí pessoal, a meta para trazer a parte 2 são 3.000 likes e eu também ficaria bem feliz se vocês pudessem comentar qualquer coisa só para me ajudar a aumentar o alcance do vídeo. Por isso obrigado e até mais.